Olá, esse é Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos. Olá, e o assunto de hoje é produções estrangeiras no Brasil e produções brasileiras no exterior. Pois é, eventos estrangeiros vêm o tempo todo para o Brasil, sejam corporativos, sejam culturais, sejam ações especiais. É muito comum que o mercado do exterior aporte no Brasil, nas grandes cidades principalmente, para ações de diversos tipos. Tivemos, por exemplo, Olimpíada e Copa do Mundo, com muitas empresas do exterior atuando aqui. Claro, vinham, na verdade, heads de produção e produtores, e também vinham os clientes, sempre atrás dos heads de produção. É óbvio, eles precisavam ver o resultado e a entrega. Mas como você pode produzir um evento para uma empresa estrangeira, para um cliente estrangeiro? Bom, é um misto de fatores. Você pode ser indicado por um fornecedor, que foi o meu caso. Muitos anos atrás, o que me levou para esse mercado foi a indicação da Daniela da Infovil. Daniela pegou um evento para a Michelin e me indicou para um produtor alemão, um produtor esse que vinha de dezenas de eventos, centenas de eventos, no exterior, eventos de grande porte como Copa do Mundo e outros tantos, e ele aqui no Brasil vinha tocando sua empresa. Bom, com o passar do tempo fui entendendo que o estrangeiro trazia uma visão muito bem organizada e muito bem definida do que eles queriam para os seus eventos. Muitos eventos vieram na minha carreira, de todos os tipos, ações especiais, congressos, seminários, lançamentos de nova marca, enfim, foi uma quantidade muito grande entre Rio e São Paulo de ações que aconteceram, muitas com indicações de parceiros que eu criei ao longo da minha carreira, muitas por indicação de fornecedores aqui no Brasil. A questão é que todos vinham com diretrizes muito claras do que eles queriam, e eu pude me organizar ao longo desses anos com o que eu já vinha fazendo no Brasil. Desde a minha primeira grande experiência para um evento internacional, eu pude entender o que eu fazia enquanto gestor de eventos, produtor de eventos, e o que eles queriam de um produtor de eventos, ou seja, como o estrangeiro pensava na entrega. Claro, a gente pensa da mesma maneira, mas eles têm caminhos muito diferentes. A organização às vezes é muito detalhista e é muito importante que você tenha e siga à risca essa metodologia. E quando falo em detalhes, só para vocês entenderem, na Copa do Mundo fiz um trabalho para a Sony do Japão. E a parte de produção da Sony lá no Japão e na Europa, que tinha uma agência europeia atendendo a Sony japonesa, eles me pediram uma visita técnica ao Maracanã, onde eu avaliasse o sol, como o sol trabalhava para atingir o stand. E eu achei aquilo muito interessante, porque a gente estava falando de projeção de telas, ou seja, telas em 4K que seriam apresentadas naquele display comercial, e lá no Japão se pensava no reflexo. Isso para mim foi muito interessante porque era o melhor, ou seja, era o máximo do detalhe, né? Pensar nessa organização para que a cenografia, que foi a GTM ou a GTI no caso de São Paulo, para que ela pudesse adequar o projeto em relação à luz solar. Lá fui eu para o Maracanã, com a minha parceira de trabalho aqui no Brasil, também estrangeira, Camille Spani, e eu e Camille fizemos essa VT. Eu dei uma andada com o head de produção da FIFA, um brasileiro, e a gente andou pelo espaço, lá pelo site. Eu pude entender como é que o sol trabalhava naquela ocasião. Assim, foi muito interessante. E o melhor, foi para vocês entenderem como o detalhe é fundamental para que pudesse sair do projeto da maneira que os japoneses pensaram. E para trazer a experiência de quem produziu eventos no exterior, convido o Ronaldo Maciotti para falar no Minuto Maciotti. Vlad e meus caros amigos de eventos, produzir um job fora do Brasil, ou aqui mesmo, como aconteceu nas Olimpíadas, Copa do Mundo e tantos outros eventos corporativos, é um exercício pessoal de paciência e aprendizado. O planejamento deve ser feito com muita antecedência, com prazos longos e valores aos quais não estamos habituados. Tudo deve ser contratado e pago antecipadamente. Somos diferentes em muitos aspectos. Fora do país, se por um lado carregamos a fama de terceiro mundo, por outro lado somos famosos pela entrega com criatividade e excelência. E isso eles reconhecem. O bom produtor de eventos não necessariamente precisa saber falar línguas. Seria muito bom, mas não é o fim do mundo. O cara tem que ser safo. Eu já produzi em países como os Estados Unidos,
México, China, França, Polônia, Egito, entre outros, e nunca falei nenhuma das línguas locais. Mas como foi possível? É óbvio que com um pouco de inglês e muito planejamento. Olha ele aí de novo, o planejamento. Planejar a sua produção é tudo. Além de um bom apoio local, ter pessoas que conheçam a cultura e costumes locais é um terço do caminho andado. Qualquer evento é um desafio. Imagine produzir no Egito, como eu já fiz. É complexo, trabalhoso e pode ser muito perigoso às vezes. E exige tudo o que você aprendeu na sua carreira de produtor. Existe uma diferença cultural muito grande entre o Brasil e o Egito. Isso é óbvio. Mais do que isso, timing é bem diferente. As respostas demoram mais que o normal para chegar, em plena era da internet. Mesmo assim, desbravamos todas as barreiras. São coisas simples e complexas ao mesmo tempo. Vou citar algumas. Sexta-feira e sábado quase ninguém trabalha por lá. O domingo deles é a nossa segunda, não me perguntem por quê. Tem ainda a diferença de fuso horário, que são de 5 horas para frente. Ou seja, eles começam a trabalhar lá às 10 horas, e aqui no Brasil ainda é 5 da manhã. É uma coisa de doido. A língua oficial é o árabe egípcio, e poucos falam minimamente o inglês, só para citar alguns detalhes. Já trabalhar com ingleses, alemães e japoneses por aqui no Brasil nos obriga a rezar na cartilha deles. Não tem bromation, tem que seguir todo o business plan. E isso é uma aula de organização que você sabe tão bem quanto eu, meu caro amigo Vlad. Agora, sobre organização e método, falamos em outro Minuto Maciotti. Dá para entender que trabalhar com estrangeiros no Brasil ou lá na terra deles, seja na Europa, Oriente Médio, Estados Unidos, Japão, enfim, é algo que você precisa entender que seguirá sempre uma cartilha com muitos detalhes. Muitas coisas aparecem no meio do caminho porque eles têm uma visão muito diferente da nossa. Isso pode ser durante a produção de um evento no exterior, como disse o Ronaldo, uma questão cultural. Você tem que adaptar às vezes ambientes, como no caso o deserto, onde ele fazia lá o sorteio da Copa do Mundo, ou ter a visão de o estrangeiro quer saber como o sol se posiciona de frente para o stand dele, que foi o meu caso na Copa do Mundo aqui no Brasil, e por aí vai. São detalhes de N tipos. Eu vivi um projeto em 2019 para a Agência 8 de São Paulo, na entrega de Fortnite na BGS, onde o quesito segurança era muito discutido. Eu e o atendimento passamos muitas reuniões sempre falando sobre a questão da segurança, porque havia um pedido muito grande por parte do cliente sobre esse quesito, e o head de segurança da Epic ficou muito tempo falando com a gente sobre isso, até que a gente pôde compreender o que ele queria e entregar, não só teoricamente, mas na operação, o que a Epic precisava para se sentir segura num evento aqui no Brasil. Ou seja, valeu essa troca intensa de mensagens, de reuniões, para que a gente pudesse mostrar que a gente consegue fazer o evento da maneira planejada, mesmo quando o planejamento é compartilhado nesse caso. No caso desse projeto, foi um planejamento feito pela minha figura, mais o atendimento e a agência, e o nosso cliente lá no exterior. E o que importa para nós, produtores de eventos, é que possamos nos comunicar de maneira correta com nossos clientes, seja na África, seja nos Estados Unidos, na Europa, no Japão ou mesmo aqui no Brasil. O que importa é que o cliente estrangeiro se sinta abraçado pela nossa competência e que a nossa competência lá fora faça o melhor. E esse foi Foco em Produção com o apoio de Promovil, promovil.com.br e Grupo INAC Live. Também temos apoiadores maravilhosos pelo apoia.se/Foco em Producal. Nos siga no Instagram e no Facebook em @Foco em Producal. Vemos você num próximo episódio. Obrigado. E esse foi Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos.